o amor de Cristo e a plenitude de Deus. Não sei se os irmãos percebem, mas há uma relação, e vamos ver isso na Bíblia, na palavra de Deus, que há uma relação de intimidade entre o amor de Cristo, o conhecimento do amor de Cristo e andar na plenitude de Deus. Essa é uma das chaves do reino. E nós precisamos, irmãos, com urgência, dominarmos este assunto chamado chaves do reino. É fundamental, é importante que todo crente domine isto, que todo crente conheça como funcionam as chaves para abrir as portas do coração de Deus, para abrir as portas dos segredos de Deus e andar em vitória, amém? É um direito de todo crente andar em vitória. Nós não precisamos de derrota, nós precisamos de andar por cima. É isso que a Bíblia nos promete, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, esta é uma das orações do apóstolo Paulo pela igreja. Diga, eu sou igreja. Igreja de Cristo, porque há igrejas por aí que não são, não é? Nós estamos falando de uma igreja de Cristo. Eu aprendi, irmãos, a abandonar as minhas opiniões a respeito das coisas espirituais. Há um hábito de nós, cristãos, de andarmos dizendo, eu penso isso, eu acho aquilo, a respeito de temas espirituais. Não, nós podemos, acho eu, entendo eu, que nós podemos achar sobre ciência, sobre dinheiro, sobre família, sobre tudo que você achar. Mas quando se trata de assuntos espirituais, nós não precisamos achar. Diga, nós temos certeza. Diga comigo, eu tenho certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos guiamos pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não acha, Ele nos guia. Amém? Amém. Diga comigo, the Bible says. Vocês já estão falando inglês. Amém? Glória a Deus. Essa é uma igreja inteligente, né? Diga de novo, the Bible says. Bom, alguns devem saber o que é isso, mas eu vou traduzir para os irmãos. A frase significa, a Bíblia diz. Foi isso que os irmãos acabaram de dizer. E quando a Bíblia diz, os outros assuntos e as outras opiniões acabam. Amém? Porque a Bíblia é Deus falando. Vamos ler o texto. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Diga, eu sou da família de Deus. É isso que está dizendo aqui. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele, Deus, os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade,
a altura e o comprimento, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra dizendo, é nisto que nós cremos. E quando cremos, por isso falamos. Senhor, que caminho maravilhoso. Como é poderoso quando nós cremos, porque por isso falamos. E a Tua palavra diz que conhecendo o amor de Cristo, nós estamos aptos a experimentar a plenitude de Deus. Nunca mais crentes, pobres de espírito. Nunca mais. Nunca mais crentes ignorantes. Nunca mais cristãos que desconhecem a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, porque é isto que a Tua palavra diz. E por isso cremos, e por isso falamos. Em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho por certo que a Bíblia Sagrada, contém instruções muito precisas a respeito de das coisas que todo cristão deve conhecer. Mas há segredos espirituais que já foram revelados, mas que muitos crentes, muitos de nós, continuamos ainda ignorando. E não é bom que cristãos continuem ignorantes. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais, eu não quero que vocês continuem ignorantes. Esta é uma oração de Paulo. Isto é um ensino do apóstolo. Ele sabe, porque ele sabe que crente ignorante é um perigo para o céu. Sabe, irmãos, nós somos dotados não apenas de inteligência, mas Deus nos tem dotado de revelação. Pode colocar a sua mão aqui, nesse lugar? É aqui que nós recebemos a revelação do alto, porque é aqui que o Espírito de Deus está, é no nosso espírito. Amém, irmãos? Amém. Revelação é mais importante do que conhecimento. Conhecimento não é ruim, mas conhecimento sem revelação é uma lástima. Nós precisamos, ao lado do conhecimento, ao lado da inteligência que Deus nos deu, nós precisamos, queridos, obter revelação. E essa revelação, ela não vem pela inteligência, nem pelo intelecto, nem pela leitura, nem pela educação. Ela vem pela exposição à palavra. É o Espírito Santo e mais a palavra que produz revelação, a revelação necessária para que nós possamos obter as vantagens de sermos crentes, de sermos cidadãos do reino. A nossa esperança, por exemplo, está no retorno de Cristo. Mas quantos sabem quando Cristo vai retornar?
Nós só sabemos que Ele vai retornar. E esta é a maior esperança dos crentes, porque senão não tínhamos nenhuma necessidade de estarmos aqui perdendo tempo. O retorno de Cristo é, sem dúvida alguma, depois da ressurreição, é a maior conquista da cristandade, dos cristãos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos, portanto, queridos, dominar este assunto das chaves do reino. E nesta noite, nós queremos aprender um pouco mais, não apenas os irmãos, mas também eu, porque este é um assunto que nós temos buscado, o Senhor. E foi lendo esse texto aqui, que nós descobrimos mais uma chave do reino. Nós cremos que as chaves do reino, elas estão espalhadas pela Escritura. Elas, de Gênesis ao Apocalipse, essas chaves, esses segredos, este domínio sobre as coisas espirituais estão expostos. Nós só precisamos encontrá-los. E eu encontrei aqui no versículo 19 do capítulo 3 da carta de São Paulo aos Efésios, e ele diz assim, vamos repetir para os irmãos, vamos assim particularizar esta chave do reino, porque ela é não somente uma promessa para nós, mas ela é uma garantia. Promessa de Deus já é garantia. Amém? Ou ai de mim? Amém. Glória a Deus. Promessa de Deus para nós já é uma garantia. Mas nós precisamos agarrar essas promessas, esse segredo, esse conhecimento, saber usar essa chave para que a gente tire proveito disso, para que a gente possa responder aquilo que o mundo precisa para ser salvo. Então, São Paulo diz assim, verso 19: e conhecer o amor de Cristo. Quantos conhecem o amor de Cristo aqui? Amém. Claro, de certa forma, todos nós conhecemos um pouco do amor de Cristo. Uns mais, outros menos. Uns mais e outros menos. Mas eu desafio a igreja e digo à igreja a palavra da fé: quanto mais conhecermos o amor de Cristo, maior acesso nós teremos ao coração do Pai. Este é um segredo que Paulo descobriu, irmãos. O apóstolo Paulo, ele conta aqui mesmo na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, que, aliás, na primeira carta, ele conta que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele garante que foi arrebatado ao terceiro céu. E sabe, irmãos, que no terceiro céu, o que foi que ele encontrou? Vamos ver, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. O que é que ele diz? De 1 ao 4. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Perceberam que a linguagem de Paulo aqui é bem estrita, é bem direta. Ele fala em visões e revelações. Ele não fala em informações. Amém? Perceberam isso? Eles passarei as visões
e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Essa expressão do apóstolo Paulo se interpreta da seguinte maneira: Paulo diz que foi ao terceiro céu e ouviu revelações do Senhor, revelações tão maravilhosas, revelações tão poderosas, revelações tão inacessíveis e inexplicáveis, que era difícil explicar para nós. É isso que ele quer dizer. Ele não quer dizer que é proibido falar sobre essas revelações, não é isso, irmãos? Porque a partir dessas revelações que ele obteve diretamente do Senhor, o apóstolo Paulo é o único apóstolo que escreveu o Novo Testamento e que conta coisas que ele ouviu diretamente do Senhor Jesus depois da ressurreição. É o único. Então, se eu fosse você, quando chegasse em sua casa, eu começaria hoje mesmo a ler todas as cartas de São Paulo. Todas. Sabe por quê, irmãos? Tudo que ele escreveu aqui, ele escreveu depois dessa viagem. Todas as cartas de São Paulo são um relato deste acesso que ele teve à presença do Senhor. Então, isto é uma herança que nós não podemos jogar fora. Este é um conjunto de informações e visões celestiais que nós precisamos para nós andarmos como crentes de verdade. Está entendendo, irmãos? Crentes vitoriosos. Eu não estou dizendo aqui que aqui nesta igreja há crentes falsos. Quando eu digo crentes de verdade, são crentes que têm revelação. Está entendendo? Revelação suficiente para a gente ter acesso ao coração de Deus, obter de Deus as visões das revelações que interessam a nossa vida cristã. Paulo nos trouxe, através dos seus escritos, das suas cartas, essas revelações que são necessárias a compreender as chaves do reino. Uma das coisas que todo mundo deveria saber, há poucos dias nós gravamos aí para o Instagram, um videozinho pequeno, de 1 minuto. Gravamos vários. Os irmãos quiserem acessar o Instagram, vai ver lá alguns rios, né? Eu nem sabia que o nome desse negócio era rios, mas são pequenas intervenções. E numa delas, o Espírito Santo me impulsionou a dizer o seguinte: não existem ateus. Todo mundo já ouviu falar em ateu, né? Ateu é aquela pessoa que não crê em Deus, que diz que Deus não existe. E eu digo, num desses rios aí,
que ateu não existe. Mas eu digo isso, irmão, não é para desafiar os ateus. Eu sei que eles insistem em dizer que Deus não existe, mas isto é uma ignorância, é uma tolice. São os caras mais idiotas que existem por aí. Sabe por quê? A Bíblia prova que não existe ateu. Prova. Se você abre a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 20, está escrito lá que ninguém, mas ninguém mesmo, é inexcusável, ainda que nunca tenha ouvido falar de Cristo, ele será julgado por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento que está disponível para todo mundo, ainda que as pessoas sejam ignorantes a respeito de Deus. Vamos ler o texto que está aqui em Romanos capítulo 1, verso 18 a 20, que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Os ateus, os que se dizem ateus, estão enquadrados aqui. Na verdade, eles deviam falar a verdade e deviam assumir que, ao invés de ateus, eles são ignorantes, eles são burros. É isso que são. Sabe por que a Bíblia diz no versículo 19 o seguinte: pois, preste bem atenção, viu, irmãos? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Verso 20: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. É isso que os ateus são, indesculpáveis. E eles, queiram ou não, eles serão julgados por causa desta burrice, desta ignorância. Porque basta que nós olhemos ao redor de nós, as coisas criadas, as árvores, os animais, as outras pessoas. Irmãos, a criação de Deus é algo extraordinário, maravilhoso. Nós nem conhecemos nosso próprio corpo, sabia? Esta semana eu fui ao médico oculista. E ele me disse uma coisa tão simples. Os irmãos conhecem, todo mundo sabe o que é uma lágrima, não sabe? Mas você sabe de que forma essa lágrima é construída por Deus? Eu não sabia, e eu tenho 76 anos, irmãos, eu vim saber o que é uma lágrima esta semana, e como ela funciona para proteger o movimento dos nossos olhos. E o médico, Dr. Hélio, me dizia, a lágrima é composta de 3 camadas. Uma camada faz isso, outra faz aquilo, e, em último lugar, há uma camada de óleo, de gordura. Sabe para que essa camada de gordura, irmãos? Para que as camadas inferiores não evaporem, para que o seu olho não perca a lubrificação. É para isso. Quer dizer, somente uma inteligência superior poderia fabricar um troço desse, capaz de proteger, de fazer com que a gente possa enxergar direito. Está entendendo? Agora vem um cara e diz que é ateu. É muita burrice.
é muita ignorância. Bastava que ele se debruçasse sobre um conhecimento tão simples desse, mas que nenhum homem, nenhum cientista consegue reproduzir, ninguém. Eu e minha mulher usamos um colírio, sabe? Porque as nossas lágrimas já são muito choradas, já choramos muito. Aí compramos um colírio, mas sabe, esse colírio, além de caro, ele não dura nem uma hora. Nem uma hora, irmãos. Porque o homem não consegue reproduzir uma lágrima. Agora imagine a maravilha que é o corpo humano. O corpo dos animais, a estrutura de uma árvore, as células de um simples verme. Então Deus diz, e explicou ao apóstolo Paulo naquela viagem que ele fez ao terceiro céu, ele disse: olhe, esses homens que se dizem ateus são indesculpáveis, eles não têm desculpa não, porque basta olhar a criação para se saber que há um Criador que existe. Que existe. Só isso, irmãos. E essa é uma chave do reino. Se esses homens, ao invés de se preocuparem com a existência ou a inexistência de Deus, ninguém precisa se preocupar com a existência de Deus, não. Deus existe sem que a gente, sabe, opine sobre isso, que a gente dê a nossa opinião. Não precisa. Ao invés de ficar preocupado se Deus existe ou não existe, vamos nos ocupar das coisas que Ele deseja que nós somos. Deus, olha, eu sou meio ousado para o lado disso, sabe? Quando o Espírito Santo tem me dito que a principal atividade de Deus não é controlar o universo, que é uma tarefa que a gente nem pode imaginar como funciona. Mas Deus estabeleceu leis que fazem com que o universo funcione muito melhor do que um relógio caro. Está entendendo? Deus estabeleceu suas leis e o universo funciona direitinho. A Terra, o Sol, os planetas, todos funcionam perfeitamente. Sabe? Mas sabe mesmo qual é a principal ocupação de Deus? Irmãos, Deus deixa todo o universo funcionar como deve para se preocupar com você. Conosco, irmãos, nós somos o principal objetivo do trabalho de Deus. Então se valorize. Nós somos o destinatário do trabalho principal de Deus. É isto. Nós somos complicados. É muito mais fácil controlar a órbita de um planeta do que as atitudes de um ser humano. Sabiam disso? Nós somos complicados, irmãos. E sabe por que nós somos complicados e fazemos coisas, os maiores disparates que nós fazemos? Porque nós queremos fugir ao controle da vontade de Deus.
E isso é uma lástima. Isso é uma lástima. Mas depois que nós descobrimos que é difícil, não é impossível, mas é difícil compreender a mente dos ateus, nós sabemos que ninguém é ignorante, que seremos todos julgados em função daquilo que está ao nosso redor. Uma certa vez, o apóstolo Paulo, numa de suas viagens missionárias, ele disse, chegou na cidade de Atenas, na Grécia. Aí disse, encontrou lá uma série de altares no meio da rua. E lá, isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, lá havia um altar dizendo bem assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo procurou saber que história era aquela, porque os pagãos de Atenas adoravam diversos deuses, e eram tão religiosos que até adoravam um Deus que eles não conheciam. Então Paulo disse, olha, esse Deus que vocês não conhecem, mas adoram, é o Deus do qual eu sou servo, que eu estou pregando, que eu estou falando, que eu estou testemunhando. É esse aí. E aí passou a explicar para aqueles homens a história daquele Deus desconhecido. E aqueles homens ouviram atentamente até o momento em que Paulo começou a falar sobre a ressurreição dos mortos. Ele disse, olha, então esse negócio de ressurreição dos mortos, depois a gente conversa sobre isso. Mas é assim que acontece, é assim que nasce o ateísmo, é assim que as chaves do reino são escondidas para essas pessoas. Eu quero dar nessa noite 3 exemplos de chaves do reino, as mais simples, para que nós possamos nos interessar por esse assunto. A primeira chave do reino é a graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizendo que Satanás estava futucando ele com um espinho na carne, que ele não aguentava mais tanta perseguição do diabo, que ele reclamou para Jesus. Jesus, eu não aguento mais esse negócio. Satanás só vive me cutucando com esse espinho e as minhas atividades estão todas prejudicadas por causa desse capeta aí. Aí Jesus, sabe o que ele respondeu para Paulo? Ele disse, Paulo, a minha graça te basta. Não está escrito, irmãos, desse jeito? É lá em 2 Coríntios capítulo 12. A minha graça te basta. Irmãos, a gente precisa compreender como a graça de Deus funciona. Ela não leva em consideração nenhuma das situações que você possa imaginar. Ela funciona por cima de qualquer dificuldade, de qualquer circunstância. Não importa a sua posição, a nossa posição social, a nossa posição intelectual, não importa. A graça é como o braço de Deus que desce dos céus para nos alcançar. É algo assim, inexplicável, porque Deus não dá graça apenas àqueles que merecem, sabe? A chuva, por exemplo, Ele não escolhe pessoas para chover sobre aquela pessoa, não é? Nesse tanto a gente estava vindo, a chuva caiu sobre nós, mas também caiu sobre outras pessoas, não importa a situação delas, se são crentes, se não são crentes. A graça de Deus é assim, ela tem, por isso é que se chama graça, não é? Ela alcança o ser humano
independentemente de quem seja. Não é uma coisa boa, irmãos? Isso é uma chave do reino. Quer ver outra chave do reino? O amor de Deus. Lá em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O amor de Deus não é dado apenas aos preferidos. Para Deus todos são preferidos. O único problema que existe e que explica por que o amor de Deus não chega a todos é a rejeição de muitos homens a esse amor. É verdade, irmãos. O amor de Deus só opera quando nós o recebemos, quando nós decidimos recebê-lo, quando nós decidimos se aproveitar, nos aproveitarmos desta boa vontade de Deus. É mão e contramão, é Deus vindo ao nosso encontro e nós indo ao encontro dele. E aí funciona. O pastor Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 5, que o amor de Deus foi derramado. Então Deus não dá amor a conta-gotas, Ele derrama do seu amor sobre nós, sobre o nosso espírito. Ele derrama com abundância. Ele não é econômico, Ele diz e faz, a ponto de dar o seu Filho. Sabe aquela história de Abraão, quando Deus pediu que Abraão entregasse seu filho Isaque em sacrifício? Eu já disse isso aqui outras vezes. Quando Abraão levanta a faca para sacrificar o filho, numa atitude de desprendimento para com Deus, a voz do céu diz: Abraão, não faça isso não, porque não vai adiantar nada, meu filho. Matar este rapaz não vai salvar a humanidade não, porque quem vai morrer é um filho meu. Quem vai morrer é um homem chamado Jesus. Se você matar Isaque, não vai adiantar nada. Esse foi o discurso que eu imagino que Deus disse a Abraão naquela ocasião. E abriu os olhos daquele velho. E disse: veja para o Calvário. Eu quero dizer uma coisa aqui. Nós tivemos em Jerusalém, no ano de 2018, né? E vimos o lugar exato onde Abraão ia sacrificar Isaque. É onde hoje é a cidade de Jerusalém, e é onde hoje existe, nas proximidades, o túmulo de Jesus. Está lá. E ali, naquele lugar, Deus abre os olhos de Abraão e mostra o cordeiro. Mas eu não estou falando daquele carneiro que estava preso pelos chifres que Abraão usou no lugar dos filhos. Eu estou falando de outro cordeiro. E Deus manda que Abraão levante os olhos e veja a cruz. Ó, irmãos, foram 2000 anos. Abraão estava vendo fatos que só iriam acontecer 2000 anos depois. Então Abraão viu. Lá o escritor aos Hebreus diz que ele viu o futuro. E a gente só vê o futuro quando a gente resolve conhecer o coração de Deus. Se você quer ter uma visão exata do que vai acontecer amanhã ou daqui a 2000 anos, conheça o coração dele. O Pai está disposto a mostrar. Amém? Glória a Deus. A outra chave do reino que eu quero dar como exemplo, existem centenas.
é a comunhão do Espírito entre os irmãos. Os irmãos não sabem que poder extraordinário há quando irmãos como nós utilizamos dessa chave. O Espírito Santo é capaz de nos aproximar, é capaz de realizar o milagre de ver pessoas tão diferentes como nós, nos tratarmos, primeiro nos tratarmos exteriormente como irmãos, mas depois os irmãos não sabem como o Espírito Santo trabalha para que espiritualmente, entre os nossos espíritos, exista uma camaradagem tal que ninguém pode explicar isso não. É um poder extraordinário que supera qualquer tipo de relacionamento. É muito triste quando nós nos entristecemos com um irmão na fé. É pior do que com um irmão biológico. Porque essa tristeza é uma tristeza que afeta o Espírito Santo. Então, essa comunhão entre irmãos, ela é uma obra do Espírito Santo. É uma chave do reino, porque ela produz poder. E o Espírito Santo é capaz de produzir poder para nós. Lá em João capítulo 1, verso 12, diz que nós recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Então, o Marquinhos ali é um homem assim e assado, mas o Espírito de Deus faz com que Marquinhos, o espírito dele, seja tão irmão do espírito de Thelma, que ninguém pode rasgar isso. É um contrato, sabe? É uma aliança que existe, que nem ela, nem ele podem explicar, não, irmãos. É poder operando. E eu falando isso, essas coisas, talvez os irmãos nem estejam acompanhando direito, mas procurem na fonte e diga: Senhor, aquele pastor falou de tantas coisas que eu não entendi direito, mas eu quero que o Senhor me revele isso. E o Espírito Santo que habita em você, ele vai trazer revelação sobre isso, e você vai ficar tão admirado que nunca mais você vai parar. Entende, irmãos? Chave do reino funciona mesmo. Esse conhecimento, vamos para o item 3 para a gente terminar. O conhecimento do amor de Cristo é assim como se fosse uma caixa de ferramentas espiritual. Ferramentas que funcionam, destinadas para que todo crente, para que todo cristão possa obter acesso à plenitude de Deus. O que seria plenitude de Deus, irmãos? Não dá para explicar, não. Plenitude de Deus não dá para explicar. A gente só vai descobrir exatamente o que é plenitude de Deus, ou andar na plenitude de Deus, quando a gente ressuscitar dos mortos, ou formos transformados no dia do arrebatamento. Porque hoje nós podemos experimentar dessa plenitude, mas infelizmente nossa mente atrapalha. Mas eu quero só lembrar de uma coisa para todos os irmãos, porque o Espírito Santo me lembrou disso hoje. Sabe, lá em Gênesis, quando Deus acaba de criar tudo, faltava criar o homem. E então Deus convoca o Espírito Santo e convoca o Senhor Jesus Cristo, o Messias, e os três dizem assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é outra chave do reino.
Diga comigo, eu sou semelhante ao meu pai. Eu não estou falando do seu pai biológico, estou falando do pai dos espíritos, que é o Senhor Deus. Ninguém jamais viu o corpo de Deus por aí, não é? Ele não tem corpo físico. Então, quando nós nascemos de novo, nós somos recriados, restaurados, somos nova criação. Então, o que é que vem para nós? É a semelhança do Pai. Nós somos semelhantes a Ele. E você pode se alegrar com isso, entendeu? Podemos nos alegrar com isso, porque embora a nossa aparência física seja assim ou assado, o nosso espírito guarda uma aparência com o nosso Deus, que é insuperável e nos torna semelhantes a Ele. Isso é poderoso, irmãos. Porque somente pessoas iguais podem fazer as mesmas coisas. É por isso que Jesus disse, certa vez nos ensinando, Ele disse: as obras que eu faço porque vi meu Pai fazer. E eu quero desafiá-los a começar hoje uma nova trajetória cristã. O apóstolo Paulo disse: crie, por isso falei. Então, quando você crê, não fique calado, não. Não fique mais calado. Se você crê no que eu estou dizendo, o que a Bíblia diz, não precisa crer no que eu estou dizendo, creia no que a Bíblia diz, porque na hora que nós cremos, nós precisamos falar, e as coisas só acontecem quando nós falamos. Foi assim que funcionou na criação. Deus disse: façamos isto, façamos aquilo, que não existia, mas na hora que Ele abriu a boca, o que foi que aconteceu? A coisa foi feita. Então começa, meu irmão, a experimentar, a ter essa experiência hoje mesmo. Comece a falar as coisas, elas vão acontecer. Ah, pastor, eu falei, não aconteceu. Mas vai acontecer, irmãos, porque a Bíblia diz que vai. Diga comigo, The Bible says. Aí. Os irmãos estão falando inglês, mas não é um milagre. O pessoal da Palavra da Fé falando inglês. Glória a Deus. Vamos terminar, né? Concluindo, Satanás, que é o nosso adversário, e muitos outros inimigos que têm se levantado contra o corpo de Cristo, tem várias estratégias para desacreditar o crente. Mas nós não precisamos acreditar no diabo. Diga graças a Deus. O que nós precisamos não é saber que Satanás existe, que ele tenta, que ele derruba líderes. Não, isso aí não precisa saber, que a gente está farto de saber dessas coisas, não é? A gente já viu muita gente caindo por aí. O que a gente precisa mesmo saber é como funcionam as estratégias de Cristo para nós resistirmos ao diabo e ele fugir de nós. Isso é que é importante. Entendeu, irmãos? Hoje em dia há um esforço muito grande dos cristãos para conseguir proteger a igreja. E uma das atitudes mais comuns hoje em dia das lideranças evangélicas e cristãs em geral é tentar eleger deputados, senadores, vereadores, presidente da República, juízes, etc., para que a igreja tenha voz.
Eu não estou contra isso, irmãos. Nem devo ser contra. Talvez a igreja precise mesmo disto. Mas sabe por que a igreja precisa disto? Porque a gente se esquece de que nós temos um arsenal, nós temos uma caixa de ferramentas indestrutível, altamente poderosa. Nós não precisamos de deputados e senadores para proteger a igreja. Nós temos inimigos, sim, temos. Muitos colegas meus têm reclamado do assédio que grupos minoritários têm arrumado para tentar destruir a ação da igreja. Hoje não se pode falar em homossexualismo mais, porque é possível que amanhã chegue uma intimação para o pastor dizendo: você está praticando homofobia. Mas lá em Mateus, nós não podemos esquecer isso. Mateus capítulo 10, no verso 16, Jesus advertiu aos discípulos. Ele diz: eu os estou enviando para o meio de lobos devoradores. Não podemos esquecer isso. Mas também não podemos esquecer, irmãos, que Jesus não iria nos enviar para o meio de lobos devoradores, de inimigos da igreja e da ação de Satanás, sem nos dar condições de resistir a isso, não. Porque seria um contrassenso entender que Jesus estava nos jogando no inferno, em vida. Se o Senhor Jesus nos manda para o meio de lobos devoradores, é porque Ele nos equipa, Ele nos prepara para isso. E todo o capítulo 10 de Mateus até o último versículo, a partir do verso 16, contém um roteiro exato de instruções de Jesus aos discípulos e, portanto, à igreja, que somos nós, para nós suplantarmos, para nós vencermos, para nós prevalecermos, como Ele prevaleceu. Vamos ler aquilo que Jesus ensinou, porque é muito interessante que a gente saiba, se a gente não aprendeu ainda, mas podemos aprender, que o próprio Jesus Cristo, o próprio Messias, em João capítulo 14, ele diz: vós podereis fazer as mesmas obras que eu faço e até maiores. Os irmãos não se esquecem disso, né? Há uma promessa do Senhor Jesus de nos capacitar para isso. Mateus capítulo 10. Quantos já acharam? Irmão, leia essa Bíblia, irmãos. Mateus, capítulo 10, verso 16, né? Diz assim: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Sabe que lobo gosta de ovelha, né? A gente está pagando caro por 1 quilo de ovelha na feira, né? Mas lobo não quer pagar, não, ele quer comer carne de ovelha sem pagar.
E carne de ovelha crente, então ele gosta mais ainda. Então, Jesus estava dizendo: eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, olha aqui, olha o que Jesus diz: sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ora, ora, ora. Parece que Jesus não tem pena de crente, né? Está enviando a gente para o meio de lobo, e sabe o que é que ele está dizendo? Diz: olha, vocês se virem, vocês têm que ser inteligentes, astutos como as serpentes e simples como as pombas. Jesus tinha essas coisas, irmão. Jesus falava com uma simplicidade que até muitas vezes nos desconcerta. Certa vez ele, ensinando sobre as bem-aventuranças, ele disse: os mansos, vejam só, viu? Quem é manso aqui, hein, irmão? Tem muitos mansos. Sabe qual é a promessa para os mansos? Ele diz que os mansos herdarão a terra. A gente está acostumado a ver herdando terra aqueles violentos, né, que sabem usar revólver, faca, foice, essas coisas. Aí Jesus disse: não, os mansos herdarão a terra. E com essa eu vou terminar, porque eu acho que não há um ensinamento. Jesus não estava querendo ensinar mentiras, ele estava querendo ensinar para os crentes, para os seus seguidores, para os cristãos, ensinar coisas que funcionam. E eu creio que se a gente levar a sério a chave do reino, a nossa vida vai mudar. Vai mudar. Amém? Que Deus nos abençoe e que sejamos abençoados realmente na prática da palavra. Amém?